mas é muito séria. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Lembrando então, nós vamos fazer uma série de mensagens e o tema é Família debaixo da graça. Bom, vamos ser uma série aí de ministrações e a primeira de hoje então vai ser nunca desista da sua família. Diz que uma professora certa vez começou uma sala de aula e aí ela pegou e fez uma pergunta. Perguntou: quem aqui sabe me dizer onde fica o inferno? E Joãozinho levantou a mão. Joãozinho sempre levanta a mão. E aí ela sabia que o Joãozinho era meio problema, desviou e o Joãozinho com a mão para cima. E aí, tá bom, Joãozinho, onde fica o inferno, Joãozinho? Fica lá em casa. Como assim, Joãozinho? O inferno fica lá em casa. Lá em casa, meu pai chega todo dia bêbado, bate na minha mãe e a gente tem que fugir para ele não agredir a gente. Lá em casa, professor, fica o inferno. E a professora tentou mudar de assunto, né? Porque a coisa ficou tensa. Passaram-se uns 3 meses, aquela mesma professora fez uma pergunta. Eu queria saber quem sabe me dizer onde fica o céu. E o Joãozinho levantou a mão de novo. Eu falei, Joãozinho. E aí ele levantou a mão, ela desconversou. Professora, eu sei. Então fala, Joãozinho. Onde fica o céu? Fica lá em casa. Mas como assim? Você acabou de falar esses dias, há muitos meses atrás, você falou que lá era o inferno. Então, professor, há um mês atrás, uns missionários foram até lá, um pastor foi visitar minha família. Falou de Jesus para o meu pai, falou de Jesus para minha mãe. O meu pai foi tocado, extremamente tocado. Foi para a igreja, aceitou Jesus. Meu pai agora é crente, professora. E ele e minha mãe vivem agora uma vida tão bonita. Eles nunca mais nos bateram. Ele traz as coisas para a gente em casa, traz presente. Hoje, professora, o céu fica lá em casa. Amém. Como está sendo a sua casa? Céu ou inferno? Céu. O que está acontecendo dentro da tua casa? Às vezes só as 4 paredes e quem está lá dentro sabe. Mas o Senhor sabe. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20, uma história conhecida sobre uma família. E você vai ver que as famílias hoje, o problema, antigamente também era assim, não era diferente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 20. Eu vou estar projetando a versão que eu vou estar dando para vocês. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem,
eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Até aí. Amém? Irmãos, a experiência de Ana, dessa família, nos ensina muitas lições. Lições fundamentais para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Porque a primeira coisa que eu aprendo nesse texto: nunca desista da sua família, apesar das circunstâncias. Nunca desista da sua família, apesar da circunstância. Olha o que o versículo 2 nos diz. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Se uma mulher dá trabalho, imagina duas, né? Naquela época era como a palavra que surgiu agora, era aceito, né, que um homem tivesse mais de uma esposa. E no caso de Eucana, a gente acredita que é por causa da infertilidade de Ana. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E naquela época, para uma mulher não ter filhos era algo muito ruim. Ela era colocada de lado como uma mulher inferior, ela era discriminada, havia um preconceito muito grande sobre as mulheres estéreis. E provavelmente Ana se sentia culpada porque o seu esposo tinha que ter outra esposa para poder ter filhos, porque ela não podia. Mas, irmãos, a gente aprende com essa família que toda família tem problema. Toda família tem problema. E uma vez eu li um livro, o título dele é assim: toda família perfeita é imperfeita. Toda família perfeita é imperfeita. Não existe família perfeita. Porque nós somos homens e mulheres, seres humanos. Não tem anjo lá dentro da casa. São seres humanos. E para Ana ser mãe era algo impossível aos olhos humanos. Porque o versículo 5 vai dizer que o próprio Deus havia fechado a sua madre. Ela não tinha filho porque o próprio Deus havia fechado. Irmãos, Deus às vezes permite que nós passemos por lutas na nossa família, mas é porque Ele tem um plano muito maior e muito melhor para todos nós. E não é porque a sua família está passando por circunstâncias difíceis, delicadas e difíceis, que você vai desistir. Nós não podemos desistir. Não são as circunstâncias difíceis, adversas, que vão determinar se a sua família vai ser boa ou vai ser ruim. Porque nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que faz o impossível. O possível eu e você fazemos, mas o impossível só Ele. Por isso a gente precisa escolher agir com sabedoria. A gente precisa buscar no lugar certo. Ana buscou auxílio no lugar certo. E tem um testemunho que eu acho que eu contei ano passado para vocês, lá no Encontro de Famílias, mas é um testemunho muito lindo, que aconteceu na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo.
isso é verídico. Uma senhora chamada Salina. Salina se converteu ao Evangelho, amava o Senhor, mas ela tinha um esposo muito rude, muito grosseiro, muito bravo. E ele não deixava ela quase ir à igreja, ela só podia ir à igreja ao domingo. Só que Salina morava a 18 quilômetros da igreja. Ela tinha que sair 2 horas antes para o culto. E ela amava Jesus, e a ela e os filhos. E numa certa manhã, ela acordou, já foi fazer o almoço, para logo em seguida do almoço ir para a igreja. E ela então faz o almoço, e o marido acordou aquele dia possesso. E ele foi lá para fora e começou a afiar uma faca. A filha percebeu que tinha alguma coisa errada, foi lá: pai, por que o senhor está molando essa faca desse jeito? Porque sua mãe foi para a igreja hoje, eu mato ela. E ela ficou assustada, avisou a mãe, falou: mãe, não vai na igreja hoje. Papai está afiando uma faca, ele disse que vai matar a senhora, se a senhora for. E ela ficou muito em paz, porque ela sabia o Deus que ela servia. Ela continuou fazendo almoço, preparando todo o almoço, mas o Espírito Santo tocou no coração dela: Salina não vai à igreja hoje. E aí ela fez o almoço, colocou na mesa, todo mundo comeu. Ela pegou todos os utensílios, como diz os mineiros, pegou os trem, lavou tudo lá certinho. E aí quando acabou de lavar, ela guardou, ele percebeu que ela não ia. E aí ele pegou e falou: é assim mesmo que eu gosto. Mulher minha não vai mais na igreja. Acabou. E aí ele saiu e foi para o bar beber com os amigos. E ela ficou em casa com as crianças. Ela falou assim: filhos, já que o pai, a gente não pôde ir para a igreja, vamos ficar orando no tempo do culto pela vida do papai. E as crianças: vão, mamãe. E eles se ajoelharam na sala e começaram a orar para o Senhor, dizendo: Senhor, faz um milagre na vida do papai. E ela: Senhor, faz um milagre na vida do meu esposo. Senhor, faz um milagre na vida dele. E eles orando. E ele estava no bar bebendo, resolve voltar para casa. E eles moravam debaixo de uma colina, numa ribanceira, numa casa de madeira. E diz que quando ele avistou a casa, ele viu que ela estava pegando fogo. E ele ficou apavorado e começou a gritar: meu Deus, minha mulher ficou doida, só porque eu deixar na igreja, ela botou fogo, está se suicidando, matando ela e nossos filhos. E os vizinhos começaram a ouvir, começou a pegar balde, começaram a ir para casa. Só que quando eles chegaram na frente da casa, eles viram que havia um fogo, mas a casa não era consumida, não era queimada. O fogo do Monte Horebe, da sarça, a sarça não queimou. Aconteceu isso. E todo mundo ficou assustado. Como assim? Um fogo em volta de toda a casa, e a casa não pegava fogo. Ele foi de fininho, entrou no fundo, pela cozinha, e quando ele chega, estavam seus filhos e sua esposa aos prantos, chorando e dizendo: Senhor, faz um milagre na vida do papai. Senhor, faz um milagre na vida do papai. Naquele exato momento, ele ajoelhou diante daquelas crianças e da sua esposa e falou: a partir de hoje, eu quero servir esse Deus. A partir de hoje, eu quero servir esse Deus que faz milagres. Amém. Não desista da sua família. Nunca desista da sua família. Eu não sei como as coisas estão na sua casa, eu não sei como as coisas estão na sua família, mas a única coisa que eu tenho para te dizer: não desista. E não desista por quê? Não desista também apesar das oposições. O texto que nós lemos diz que Ana sofreu oposição de todo lado. Ana sofreu a oposição de Penina, a segunda esposa do seu marido. O texto vai dizer que ela irritava excessivamente. Era como se ela ficasse falando assim: eu tenho filho, você não tem. Na cabeça dela de inteiro. Ana já se sentia humilhada porque tinha que ter dado outra esposa para o marido dela. Ela se sentia humilhada pelas pessoas que discriminavam por ela não ter filhos. E Penina azucrinava ela excessivamente. E ela fazia isso o tempo todo. Irmãos, eu vejo que Penina acabou sendo uma motivação para Ana buscar mais ao Senhor. Aquela discriminação excessiva fez com que Ana buscasse mais ao Senhor. Irmãos, existem situações na nossa vida que Deus vai levantar Peninas
vida, porque a gente é cheio de falar, fulano tem que mudar, mas às vezes é a gente que tem que mudar. Penina era como um estímulo para Ana não desistir. Quer ver um exemplo muito simples? Teu filho não come. Lá em casa eu tenho uma dificuldade com esse negócio de comer, sabe? É arroz, feijão, tá? E aí a gente coloca uma coisa, às vezes, diferente na mesa. Não gosto. Não vou comer. É só em casa que acontece isso, né? Na casa não, só em casa. Mas teve uma época que eu tinha que pegar e colocar uma cinta em cima da mesa. Era um estímulo, irmão, para eles comerem. Eles comiam. Nem na borrada comia. Né? Era a penina que eu precisava pôr na mesa. Era um estímulo que eles acabavam comendo. Então, irmãos, às vezes Deus faz isso. Irmãos, eu percebo que na história de Davi, Deus não levantou Davi para derrotar o gigante Golias, mas Deus levantou o gigante Golias para honrar Davi. Davi, antes de Golias, era simplesmente um pastorzinho de ovelha. Depois que ele derrotou Golias, ele se tornou um grande herói, um grande soldado, general do exército. Deus às vezes coloca a penina na nossa vida para nos motivar a chegar perto dele ou para nos mudar. Ei, meu irmão, talvez Deus está levantando uma penina lá na tua casa. Está levantando alguém, mas é para que você não desista. É para se moldar você, para fazer você chegar perto dele, para ele cumprir os propósitos dele na tua vida. Mas além de tudo isso, ela também teve a desmotivação de Eucana, o seu próprio marido. Porque já não bastava ter a penina enchendo o saco o dia inteiro, tinha Eucana. E a gente lê no versículo 5 que Eucana vai dizer que Eucana amava muito Ana. Ele amava ela. Ele dava porção dobrada para ela. Ele amava ele. Mas era aquele homem que gostava assim, ele não podia brincar de esconde-esconde. Eucana não podia brincar de esconde-esconde, porque ele se achava. Ele se achava. Olha no versículo 8, né? Ele vai dizer: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana se achava. Eu acho que se ele pudesse, se estivesse no nosso tempo, ele ia dizer assim: esse cara sou eu, bem seguinte, olha para mim. Ele ia fazer isso. Ele se achava. Sabe por quê, irmão? Porque nenhum marido substitui o filho. E nenhum filho substitui marido, esposo, não substitui. Porque cada um de nós temos o seu papel dentro de uma família. Cada um de nós temos uma função dentro de uma família. A gente dá risada, mas isso é sério. Tem muita gente se achando dentro de casa, achando que pode humilhar os seus familiares, humilhar a sua família, humilhar os seus filhos. Irmãos, nós temos papéis. E Gênesis 2:24 vai dizer: por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. O propósito de Deus do início não foi competição, mas foi união de propósitos, união de vidas, união de papéis. Irmã, mulher aguenta carregar mala pesada? Aguenta, mas estoura você todinha por dentro, tá? Você sabia disso? Os homens já têm toda uma estrutura feita pelo próprio Deus para pegar uma mala pesada. Agora, um homem cuida, talvez, tão bem de um bebê quanto uma mulher? Tem alguns que sim, mas que foi com Mateus. Mas isso é da mulher, é algo que Deus colocou na mulher, né? Os trejeitos com as crianças, enfim, esse é nós. Irmãos, uma família sem pai, uma família sem mãe, como o Lucas testemunhou aqui hoje, é uma família desestruturada, que vai gerar consequências talvez pela vida toda. Então nós precisamos entender que uma família, todos têm o seu valor. E nenhum é maior ou melhor que o outro. Cada um tem o seu papel. E cada um se completa. Um completa o outro. Tem esposo, irmãos, alguns homens por aí, que acham que a sua família só funciona por causa dele. Tem mulheres que acham que se ela não ficar na casa, a casa desmorona. E tem filhinho que acha filhinho queridinho do papai e da mamãe,
que acha que pode fazer o que quiser, desonrar, desrespeitar pai e mãe. Irmãos, família é coisa séria. E quando nós entendemos que cada um tem um papel na família, que deve respeitar, amar um ao outro, a família vai ser diferente. A família vai seguir. Eucana amava Ana, mas jamais iria substituir um filho para ela. Ele não iria. Mas não bastasse. Menina, Eucana, Ana vai para o único lugar que ela achou que ela ia ter paz. Ana vai para a igreja. E aí o texto vai dizer que Ana se derrama ao Senhor. E aí ela começa a orar, mas era tamanha a amargura do seu coração, que ela só mexia os lábios, não saía voz. E enquanto ela está se derramando diante de Deus, vem o pastor, que o sacerdote naquela época era um pastor, vai lá e fala: minha filha, você está bêbada. Vai lá e chama Ana de bêbada. E eu fico olhando esse texto, irmãos, eu acho que se acontecesse isso hoje, eu chegasse para alguém e chamasse alguém de bêbado, a pessoa sai logo da igreja. Porque tem gente que sai da igreja por coisa muito menor, ou senão ainda faz um levante da igreja por coisas muito menores. Mas Ana não fez isso. Ana não guardou aquela palavra no coração dela. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós sofremos por causa de palavras malditas ao nosso coração e nós acolhemos. Quantas pessoas estão hoje deprimidas, oprimidas, sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e o que você quiser, porque um dia foram abusadas verbalmente por alguém que era autoridade na sua vida, um pai, uma mãe, um patrão, um amigo, lançou palavras de maldição sobre a vida dela. Ela acolheu e guardou no coração e sofre até hoje. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo assim e transferem isso para os seus filhos, para os seus pais? Sabe aquele negócio: meu pai nunca me deu um beijo, então eu não beijo meus filhos. Meu pai nunca me disse que me amava, então eu também não digo para meus filhos que eu amo. Às vezes ele não tem coragem de admitir isso, mas foram palavras e atitudes que magoaram o seu coração. E ele guardou isso no coração. Meu irmão, Deus me trouxe hoje para dizer para você que você não é o que os outros disseram que você é. Você não pode o que os outros disseram que você pode. E você não é o que as pessoas às vezes acham que você é. Porque você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é mais do que vencedor. Deus diz que você é a menina dos olhos dele. Deus diz que você é filha e filho dele. E as pessoas às vezes falam: você não pode isso, você não consegue. Deus diz que você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. É Ele quem te fortalece. Irmãos, você pode, porque você tem Deus Todo-Poderoso. Então que nessa noite você se liberte de toda palavra de maldição que um dia foi lançada no seu coração e você acolheu. Em nome de Jesus, deixa Deus curar a sua vida. Deixa Deus curar seu coração, se liberte. E nós precisamos aprender, nós pais, a declarar palavras de bênção para os nossos filhos. Quantos pais dizem: ô menina burra, ô menino infeliz? Irmão, você está jogando maldição nos seus filhos. E isso pode gerar muitos e muitos traumas para a vida dele toda, porque foram palavras malditas. Da mesma boca, a palavra vai dizer que sai palavras de bênção e palavras de maldição. Mas Ana não acolheu aquelas palavras e ela respondeu assim para o profeta, o sacerdote Eli: não, meu Senhor, eu sou uma mulher puxada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando minha alma diante do Senhor. E o mesmo homem que proferiu palavras de maldição profere palavras proféticas para ela. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana ali é curada naquele momento, porque Ana não colocou aquilo no coração dela. A gente vai passar para frente. Ela não colocou aquelas palavras no seu coração. E a gente vê que o
vai dizer que ela se levanta e o seu rosto já não era mais triste, o texto vai dizer. Porque Deus cura a alma de Ana lá em Siló. Ele cura ela emocionalmente lá em Siló. E aí então Deus vai. Ana superou as oposições de Penina, de Eucana e do sacerdote ali. Ela supera. Mas o último ponto: não desista da sua família, apesar do desespero. Apesar de todo o desespero, Ana buscou o Senhor. Ana não ficou lá, ai Deus, chorando em casa, resmungando, maltratando as pessoas. Não. Ana chorou diante do Senhor, ela abriu o seu coração, ela rasgou a sua alma. E o versículo 9, o versículo 10 vai dizer: certa vez, porque ela toma uma atitude, é isso que eu quero dizer. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Ela se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana nos ensina que nós temos que ser persistentes. Nós temos que ser persistentes mesmo em meio ao desespero e chorar diante do Senhor. Ana persistiu até o fim. Ela era estéril e o próprio Deus havia fechado sua madre. E ela clamou a esse Deus e Ele a ouviu. Porque ela não desistiu. Ela persistiu todas as oposições. Ela persistiu diante das circunstâncias, diante do desespero. Irmã, não importa o quão impossível pareça que esteja na sua casa. Não importa, porque nós temos um Deus que é um Deus todo-poderoso. E que Ele pode fazer infinitamente mais do que você está pedindo para Ele. Ele pode fazer um milagre na sua família. Ana não desiste. Ela persiste no seu sonho. Ela persiste no desejo de ser mãe. E Deus fez de Ana não só mãe de uma simples criança. Ana queria só um filho. Deus deu para ela o filho que se tornou profeta, sacerdote e juiz. Deus faz muito mais do que você está pedindo. Então, não desista da sua família. Sabe o que eu percebo hoje em dia? Que muitas famílias estão desistindo. O número de divórcio cada vez maior, porque as pessoas não persistem. Elas existem na primeira dificuldade. E às vezes faltava só um pouquinho mais de persistência, só um pouquinho mais de amor, só um pouquinho mais de respeito, só um pouquinho mais de honra, só um pouquinho mais de carinho, só um pouquinho mais. Não desista da sua família. Talvez você está passando por um problema de enfermidade. Talvez você ore há anos pela conversão do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Talvez você ore pelo retorno do seu filho à casa do Senhor. Talvez você tenha orado pela libertação dos seus filhos da droga. Talvez seu casamento está por um fio. Eu não sei como está na sua casa. Eu não sei como anda a sua família. Eu não sei o que você está clamando ao Senhor. Mas a única coisa que eu sei é que aquele que pode todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que opera quando ninguém pode impedir, aquele que quando quer é soberano em fazer, está aqui. E o seu nome é Jesus de Nazaré. E há poder nesse nome. Então entregue toda a sua causa, todo o seu desespero, todas as circunstâncias, todas as diversidades na mão do poderoso Deus, porque Ele vai fazer. Nessa noite, a palavra é muito simples. Não desista da sua família. Não diga que não tem mais jeito. Não diga que acabou. Porque Deus é aquele que renova casamentos. Deus é aquele que cura, que muda histórias, que pode transformar. O casamento, irmão, é um projeto de Deus.
E a família é o maior e melhor presente que Deus pode nos dar. Então, nunca desista da sua família. Apesar das circunstâncias adversas, apesar das oposições e apesar do desespero. Amém? Se coloque de pé. Nós já vamos partir para a ceia do Senhor neste momento.